Bem, pessoal, então finalmente chegou a hora da gente aprender a calcular o ripple, calcular a tensão de ondulação, que, como nós sabemos, é representado como V onde, tensão de ondulação, que é essa tensão aqui que a onda cai com o filtro capacitivo, mas alguns livros também a chamam de VR, ou seja, tensão de ripple. Então é muito comum vocês encontrarem também VR, mas eu acredito que o mais comum seja V onde. De qualquer forma, eu vou ensinar vocês a fórmula para calcular o ripple, o V onde. E a fórmula, pessoal, é muito simples. É a fórmula do IFC, que é a corrente dividida pela frequência vezes a capacitância, IFC. Onde o meu I, quem vai ser o meu I? O meu I é a corrente média. Qual a corrente média? É a corrente média da carga, ou a corrente média que sai do capacitor. O meu F é o quê? O meu F é a frequência. É a frequência de ondulação. Essa frequência de ondulação é muito comum o pessoal confundir. Porque olha só, se eu estou trabalhando com um retificador de meia onda, eu sei que a frequência aqui da minha ondulação, a frequência na carga, vai ser igual à frequência que eu tenho na entrada do retificador. Porém, se eu estou trabalhando com um retificador de onda completa, a gente sabe que a frequência na saída do retificador de onda completa é o dobro da frequência de entrada. Então, eu tenho que considerar isso quando estou calculando o ripple. Ou seja, esta frequência de ondulação ela vai depender do tipo de retificador que eu estou trabalhando. Se for um retificador de meia onda, essa frequência de ondulação vai ser a mesma frequência da entrada do retificador. Já se for um dos retificadores de onda completa, essa frequência de ondulação vai ter o dobro do valor da frequência de entrada. Se entrar 60 Hz, sai 120 Hz, portanto a frequência de ondulação será 120 Hz. Então a frequência de ondulação é a frequência que eu tenho na carga. E por fim, o C, obviamente, é o valor do capacitor, a capacitância do capacitor. Então, usando essa fórmula aqui, nós conseguimos calcular o ripple, quantos volts esse sinal vai cair, como nós estamos vendo aqui nessa imagem que eu fiz na aula passada, quantos volts vai ser essa queda da tensão na saída do filtro capacitivo. E aí eu consigo calcular sabendo a frequência da carga, ou seja, a frequência média que a minha carga está consumindo aqui, e também consigo calcular usando a frequência e também usando a capacitância do capacitor. E aí nós finalmente chegamos no valor do ripple, quantos volts eu tenho de ondulação. Existe uma outra fórmula também menos usada e mais precisa, melhor do que essa aqui de cima. Essa aqui de cima ela é muito boa, ela funciona, porém, quando o ripple é muito alto, quando eu tenho um ripple, por exemplo, acima de 30% ou 40% da tensão, se esse ripple for acima disso, ela vai perdendo a precisão. Dessa forma, existe uma fórmula mais precisa para calcular o ripple, que é essa aqui. Ó. É o V onde é igual a tensão de pico no capacitor VCP, multiplicado por 1 menos o exponencial natural de menos 1 sobre resistência da carga vezes frequência vezes capacitor. Então vejam que é uma fórmula mais complexa, por isso mesmo muitas escolas nem a passam para os alunos, muitos livros nem contêm essa fórmula, mas ela é uma fórmula que dá uma precisão muito boa, principalmente caso o ripple tenha um valor aí acima de 40% ou de 50% do valor da tensão máxima do sinal. Se o ripple for abaixo disso, abaixo de 50% do valor máximo do sinal, praticamente as duas fórmulas dão o mesmo resultado. Mas para ripples maiores, ou seja, vamos imaginar aqui
que o ripple ele caia muito, né, que seja um capacitor baixo ou uma resistência de carga baixa e o ripple for muito grande, aí essa primeira fórmula aqui ela vai começar a ficar um pouco imprecisa e aí essa fórmula de baixo será melhor, mais precisa. De qualquer forma, como o objetivo de calcular o ripple é ter um ripple baixo, ou seja, é ter uma ondulação baixa na carga, através dessa fórmula a gente consegue descobrir se a ondulação vai ser alta ou vai ser baixa e a partir daí diminuir o valor dessa ondulação, aumentando a capacitância do capacitor. Então por isso que essa segunda fórmula aqui na prática ela é muito pouco usada, ela é usada para efeitos de cálculo e tudo mais, mas na prática mesmo, como o objetivo é ter um ripple baixo, essa fórmula aqui já dá conta do recado de você descobrir se o ripple vai ser alto ou vai ser baixo. Se você descobrir que o ripple vai ser alto, mesmo você sabendo que essa fórmula, para esse ripple alto, ela não é muito precisa, você sabe que o ripple vai ser alto, e aí você aumenta o valor do capacitor para diminuir a ondulação, diminuir o ripple. Então por isso que na prática essa fórmula aqui acaba sendo mais usado por sua simplicidade. Então é isso, na próxima aula a gente vai resolver finalmente alguns exemplos calculando o valor do capacitor, calculando o ripple de algumas fontes lineares, de alguns circuitos retificadores com filtro, como estes que nós vimos aqui. Se você gostou, dê um joinha e eu vejo você na próxima. Até mais. Tchau!